Era uma manhã nublada quando José despertou do que parecia ter sido uma noite de sonhos inquietos. A luz fraca que atravessava as frestas da cortina trazia um peso que ele não conseguia ignorar. Sentado à beira da cama, ele olhou para o quarto modesto que dividia com os poucos pertences que lhe restavam. Uma pequena mesa de cabeceira, onde repousava um retrato amarelado de sua mãe, parecia observá-lo com os olhos da esperança que ele mesmo havia perdido. Há apenas 3 meses, José era considerado um exemplo de estabilidade entre seus amigos. Trabalhava como analista financeiro em uma empresa de médio porte. Não era o emprego dos seus sonhos, mas oferecia o suficiente para pagar as contas e planejar um futuro. Entretanto, a crise econômica chegou como um vendaval, atingindo a empresa onde trabalhava. Primeiro vieram os cortes nos benefícios, depois as demissões em massa. Até que, numa sexta-feira cinzenta, José foi chamado à sala do chefe. A expressão grave de seu superior anunciava o que ele mais temia. Seu nome estava na lista de cortes. Eu sinto muito, José. Você é um excelente profissional, mas não temos mais como manter seu cargo. Desejo sorte, disse o chefe, com um aperto de mão que parecia encerrar não apenas uma relação de trabalho, mas também um ciclo de sua vida. José saiu do escritório com uma caixa de papelão contendo seus pertences. A chuva fina que caía misturava-se às lágrimas que ele não conseguia conter. O mundo ao seu redor parecia ter perdido a cor. Como ele contaria para a mãe? Como enfrentaria os amigos e os vizinhos? Mas, acima de tudo, como encontraria uma nova oportunidade em um mercado saturado por desempregados? Os dias seguintes foram uma mistura de desespero e rotina. José preenchia formulários online, atualizava seu currículo e enviava e-mails para empresas que sequer respondiam. Cada dia parecia mais pesado que o anterior, e o silêncio do telefone era um lembrete cruel de sua situação. A falta de respostas corroía sua esperança, e ele começava a duvidar de suas próprias habilidades. Sua mãe, Dona Amélia, era uma mulher de fé inabalável e um otimismo que por vezes o irritava. Filho, Deus escreve certo por linhas tortas. Talvez isso seja um sinal para você encontrar um novo caminho, dizia ela, enquanto servia uma sopa quente na mesa da cozinha. Você é inteligente, esforçado. Algo vai aparecer. Embora as palavras de sua mãe fossem confortantes, José sentia que o peso da responsabilidade aumentava. Ele sabia que a pequena pensão que ela recebia mal dava para cobrir as despesas da casa. A cada dia, a pilha de contas na gaveta da cozinha crescia, e a possibilidade de perder o telhado sobre suas cabeças tornava-se mais real. Foi em uma dessas noites insones que José decidiu fazer algo diferente. Sentado à mesa com um caderno aberto, ele começou a listar suas habilidades e paixões. Lembrou-se de como gostava de cozinhar quando era mais jovem. Durante os almoços de domingo, era ele quem preparava o prato principal, arrancando elogios dos familiares. A ideia parecia absurda à primeira vista, mas quanto mais pensava, mais fazia sentido. Talvez empreender fosse uma saída, ainda que arriscada. No dia seguinte, ele compartilhou sua ideia com sua melhor amiga, Mariana, que sempre acreditou em seu potencial. Eu acho ótimo, José. Você tem talento e as pessoas adoram comida caseira bem feita. Por que não começar com algo pequeno, tipo vender marmitas? Sugeriu ela com entusiasmo. A sugestão de Mariana acendeu uma chama de esperança no coração de José. Ele passou os dias seguintes pesquisando receitas, calculando custos e planejando o que poderia ser o início de uma nova jornada. Usou o pouco dinheiro da rescisão para comprar ingredientes e embalagens simples. No primeiro dia de vendas, conseguiu entregar 10 marmitas, todas para conhecidos. Um pequeno passo, mas um passo na direção certa, pensou José ao fechar o dia com um sorriso discreto. No entanto, o caminho não seria fácil. Entre as dúvidas e os erros, José sabia que precisaria de muito mais que boas intenções para superar os desafios que estavam por vir. Ao longo daquela semana, ele enfrentou situações que testaram sua resiliência, desde ingredientes que acabavam no meio do preparo, até clientes que desistiam de última hora. Mesmo assim, José não permitiu que essas adversidades apagassem sua determinação. Cada obstáculo era um lembrete de que o sucesso não vinha sem esforço. Certa manhã, enquanto caminhava até o mercado para comprar suprimentos,
José foi abordado por um antigo colega de trabalho, Roberto. O encontro foi inesperado, mas trouxe consigo uma conversa reveladora. José, quanto tempo? Ouvi dizer que você começou algo por conta própria. Como estão as coisas? Perguntou Roberto com curiosidade genuína. Estou tentando, Roberto. Vendendo marmitas para começar. Não é fácil, mas é o que tenho no momento, respondeu José, tentando manter um tom otimista. Você sabe que meu irmão tem um pequeno café, certo? Ele sempre está procurando opções para o cardápio. Talvez você possa conversar com ele. Posso fazer a ponte se quiser, sugeriu Roberto, acendendo uma nova possibilidade na mente de José. A conversa com Roberto não apenas trouxe uma oportunidade, mas também renovou a confiança de José em suas habilidades e na força das conexões humanas. Naquela noite, ele revisitou seu caderno de anotações e traçou novos objetivos. Expandir seu alcance, diversificar o cardápio e, quem sabe, um dia abrir seu próprio espaço. Com cada dia que passava, José percebia que a jornada que havia iniciado era mais do que uma busca por estabilidade financeira. Era um processo de autodescoberta, uma maneira de redefinir seu propósito e construir algo que realmente importasse. Os desafios continuaram, mas ao olhar para o futuro, José começou a enxergar algo que há muito parecia distante: esperança. E com ela, a certeza de que estava no caminho certo para transformar sua vida e talvez inspirar outros a fazerem o mesmo. Com um pequeno impulso inicial de vendas, José percebeu que, embora estivesse longe de uma estabilidade financeira, ao menos havia encontrado um motivo para sair da cama todas as manhãs. Os dias eram longos, divididos entre o preparo das marmitas e as entregas. Mas a sensação de estar construindo algo próprio trazia uma fagulha de esperança. Apesar disso, os desafios não demoraram a aparecer. Uma semana após o primeiro dia de vendas, José recebeu uma ligação inesperada de um cliente que reclamava da qualidade de uma das marmitas. Era um erro pequeno. O arroz estava um pouco duro. Mas para José, aquilo parecia um golpe direto em sua confiança já fragilizada. Ele passou horas refletindo sobre como melhorar os processos, revisando cada etapa do preparo com um rigor quase obsessivo. Decidiu que dali em diante faria questão de provar cada refeição antes de embalá-la. Não permitiria que nenhum cliente ficasse insatisfeito novamente. Os dias se transformaram em semanas e José começou a conquistar uma clientela fiel. Mariana, sua melhor amiga, tornou-se sua maior incentivadora e também sua principal ajudante. Nos finais de semana, ela o ajudava a planejar as compras da semana seguinte e a criar novas receitas para o cardápio. Com seu apoio, ele introduziu pratos temáticos, como feijoada nas sextas-feiras e lasanha aos sábados, o que aumentou significativamente o interesse pelas marmitas. Em paralelo, José enfrentava a realidade cruel de um mercado competitivo. Pequenos comércios e vendedores informais disputavam os mesmos clientes, oferecendo preços mais baixos. Apressado para não perder vendas, ele cometeu o erro de reduzir seus preços sem calcular adequadamente os custos. Em pouco tempo, percebeu que estava trabalhando sem lucrar. A crise se agravou quando ele percebeu que o dinheiro da rescisão estava acabando, e o que ganhava mal cobria as despesas do negócio e de casa. Foi durante uma noite de desespero que José teve uma conversa franca com sua mãe, Dona Amélia. Sentados à mesa da cozinha, ele desabafou. Mãe, eu não sei se consigo continuar. Talvez fosse melhor procurar outro emprego. Dona Amélia, com sua serenidade habitual, segurou as mãos do filho e respondeu. Filho, nenhum caminho é fácil no começo. Você está aprendendo, e isso é parte do processo. Mas lembre-se, às vezes precisamos pedir ajuda para seguir em frente. As palavras de sua mãe ecoaram na mente de José pelos dias seguintes. Decidido a não desistir, ele procurou um amigo de longa data, Carlos, que trabalhava como administrador. Carlos não apenas ofereceu conselhos práticos sobre como gerir custos e precificar os produtos, mas também ajudou José a criar um sistema mais eficiente de organização. Com as novas estratégias em mãos, José voltou ao trabalho com redobrado entusiasmo. Ele também decidiu investir na divulgação de suas marmitas nas redes sociais, algo que até então havia negligenciado. Mariana, mais uma vez, foi fundamental nesse processo.
ajudando-o a criar fotos atrativas dos pratos e a escrever mensagens envolventes que destacavam a qualidade e o carinho com que cada refeição era preparada. Os resultados começaram a aparecer. As redes sociais trouxeram novos clientes, incluindo empresas que passaram a encomendar marmitas em grande quantidade para seus funcionários. Pela primeira vez em meses, José sentiu que poderia respirar um pouco mais aliviado. Ele conseguiu pagar algumas contas atrasadas e até guardar um pouco de dinheiro para emergências. No entanto, o caminho ainda estava longe de ser tranquilo. Uma nova dificuldade surgiu quando um problema no fogão da cozinha ameaçou interromper a produção. O custo do conserto era alto e José não tinha condições de arcar com a despesa. Mais uma vez, ele encontrou apoio em seus amigos. Roberto, o antigo colega de trabalho que havia sugerido a conexão com o café do irmão, ofereceu um fogão usado que estava em boas condições. Com o problema resolvido, José percebeu que sua jornada não era apenas sobre construir um negócio, mas também sobre cultivar relações e aprender a valorizar as pessoas ao seu redor. Ele começou a retribuir o apoio que recebia, seja oferecendo descontos para clientes fiéis ou ajudando outros pequenos empreendedores com dicas e conselhos baseados em sua experiência. Aos poucos, José foi construindo uma reputação sólida em sua comunidade. Seus pratos tornaram-se conhecidos não apenas pelo sabor, mas também pela história de determinação que carregavam. Ele percebeu que sua maior força não estava apenas em suas habilidades culinárias, mas na sua capacidade de persistir e se reinventar diante das adversidades. Ao final do desenvolvimento desta história, José começava a vislumbrar um futuro mais promissor. Ele sabia que ainda havia muito a fazer, mas estava confiante de que o pior havia passado. Mais do que isso, ele se sentia grato por todas as lições aprendidas e pelas pessoas que permaneceram ao seu lado. Com essa nova mentalidade, José estava pronto para dar os próximos passos rumo à realização de seus sonhos. Ao mesmo tempo, decidiu ajudar outros pequenos empreendedores da região, compartilhando suas experiências em encontros locais, o que fortaleceu sua rede de contatos e ampliou sua confiança. E assim, o desenvolvimento desta jornada chega ao seu ponto culminante, abrindo caminho para a conclusão de uma história que ainda tinha muito a oferecer. José sentia que, após tantos desafios superados, finalmente estava colhendo os frutos de seu trabalho e dedicação. No entanto, ele sabia que ainda havia mais por fazer. Seu pequeno negócio, embora estável, ainda estava longe de ser uma empresa consolidada. Era preciso continuar inovando, aprendendo e, acima de tudo, mantendo a humildade que o havia conduzido até ali. Com o passar do tempo, José percebeu que seu crescimento não estava ligado apenas ao sucesso financeiro, mas também à forma como ele impactava as pessoas ao seu redor. Muitos de seus clientes, que inicialmente compravam suas marmitas por necessidade ou conveniência, tornaram-se verdadeiros apoiadores de sua história. Cada refeição vendida representava mais do que um prato de comida. Era um pedaço de sua jornada compartilhado com os outros. Inspirado por essa conexão, José decidiu expandir sua atuação. Ele começou a oferecer cursos gratuitos de culinária em sua comunidade, ensinando técnicas simples que poderiam ajudar outras pessoas a gerar renda. As aulas aconteciam aos finais de semana e logo atraíram um público diversificado: jovens em busca de uma profissão, donas de casa querendo complementar a renda familiar e até mesmo aposentados que desejavam aprender algo novo. Durante essas aulas, José compartilhava não apenas seu conhecimento, mas também sua história. Ele falava sobre os dias em que não sabia como pagar as contas, sobre as noites mal dormidas e as dificuldades de empreender. Contudo, também destacava a importância de acreditar em si mesmo e buscar apoio nas pessoas certas. Sua sinceridade e disposição em ajudar criaram um laço profundo com a comunidade. O impacto positivo dessas iniciativas foi imediato. Muitos dos participantes conseguiram aplicar o que aprenderam para abrir pequenos negócios ou melhorar a administração de suas próprias cozinhas. Essa transformação foi um reflexo do próprio crescimento de José, que passou a ser visto como uma referência de resiliência e liderança local. Paralelamente a esses projetos, José continuava a investir em seu negócio. Com o aumento da demanda, ele conseguiu alugar um pequeno espaço que funcionava como uma cozinha profissional.
Esse passo não foi apenas um marco em sua trajetória, mas também um sinal de que ele estava pronto para crescer de forma estruturada. A nova cozinha permitiu aumentar a produção e oferecer um cardápio mais variado, o que atraiu novos clientes e consolidou ainda mais sua posição no mercado local. Apesar de todos os avanços, José jamais se esqueceu das dificuldades que enfrentou no passado. Ele continuava ajudando quem estava começando, oferecendo conselhos e, quando possível, oportunidades de trabalho em seu negócio. Mariana, sua fiel amiga e parceira, tornou-se uma figura central nesse processo. Agora, como gerente da pequena empresa, ela ajudava a coordenar as operações e planejar as estratégias futuras. Uma das conquistas mais significativas veio quando José foi convidado a participar de um evento local sobre empreendedorismo. Ali, ele teve a oportunidade de compartilhar sua história para um público maior, composto por outros empreendedores e representantes de empresas. Sua fala foi recebida com entusiasmo e muitas pessoas se sentiram inspiradas a seguir seus passos. Ao final do evento, ele foi procurado por investidores interessados em apoiar a expansão de seu negócio. Com os recursos adquiridos, José decidiu abrir um pequeno restaurante, um sonho que ele nem ousava imaginar nos dias mais difíceis. O espaço foi projetado para ser acolhedor e acessível, refletindo os valores que sempre guiaram seu trabalho: simplicidade, qualidade e respeito pelas pessoas. O restaurante se tornou um ponto de encontro na comunidade, onde clientes antigos e novos podiam desfrutar de suas refeições em um ambiente amigável e inspirador. Os anos passaram e José continuou a crescer, tanto como empreendedor quanto como pessoa. Ele se tornou um exemplo vivo de que é possível superar as adversidades com dedicação, coragem e o apoio certo. Sua história foi contada em jornais e programas de televisão, alcançando milhares de pessoas que se sentiram tocadas por sua jornada. Ao olhar para tudo o que havia conquistado, José não via apenas o resultado de seu trabalho, mas também as relações que construiu ao longo do caminho. Ele sabia que o sucesso não era apenas sobre ganhos materiais, mas sobre o impacto positivo que podia gerar na vida de outras pessoas. Assim, José seguiu sua caminhada, ciente de que os desafios nunca deixam de existir, mas que eles também podem ser oportunidades para crescer e se reinventar. Sua história não era apenas uma lição de perseverança, mas uma celebração do poder da comunidade, da amizade e da esperança. E assim, a história de José chega ao fim, não como um encerramento definitivo, mas como o começo de um novo capítulo, repleto de possibilidades e sonhos que ainda estavam por vir. Ele provou que, com trabalho duro e coração aberto, é possível transformar dificuldades em oportunidades e construir um futuro brilhante para si e para todos à sua volta.